Bom, então agora a gente vai tentar, assim, colocar para vocês, né, assim, um esquema, né, que dê para a gente, assim, quais são os passos que a gente precisa seguir para poder resolver a integral de funções racionais, né? Bom, então, lembrando, o que é uma função racional? É uma função dada por um quociente de polinômios, né? Polinômio de qualquer grau em cima, polinômio de qualquer grau embaixo. Quociente de polinômios é o que nós chamamos de função racional, certo? E de fato, né, sempre que eu quero resolver aqui a integral de uma função racional, o primeiro passo a fazer é o seguinte. Então, você tenha lá uma integral, né, uma integral de uma função racional do tipo p de x, um polinômio, dividido por q de x, um outro polinômio, dx. E aí, né, a pergunta é tal, o que fazer, né? Quer dizer, como proceder aqui, né? Então, qual é o primeiro passo aqui? O primeiro passo, né, sempre, assim, você vai resolver uma integral de função racional, a primeira coisa que a gente faz é extrair, é uma expressão, é extrair os inteiros. Extrair os inteiros. Tá, mas o que é isso? Né? Você olha lá para a sua função racional e aí você descobre que o grau do polinômio de cima é maior ou igual que o grau do polinômio de baixo. Sei lá, aqui em cima é um polinômio de grau 3 e embaixo é um polinômio de grau 3 também. Ou em cima é um de grau 3, embaixo é um de grau 2, em cima é grau 4, embaixo é grau 3, né? Ou seja, em cima o grau é maior do que o de baixo ou o mesmo, né? Se esse é o caso, então, antes de resolver a integral, a primeira coisa a fazer é extrair os inteiros. Bom, mas o que é extrair os inteiros? É essencialmente aquilo que a gente fazia lá na quarta série, né? O que a gente fazia lá na quarta série? E agora não é zoeira não, agora deve ser ali por volta da quarta série mesmo. Você tinha lá, por exemplo, 17, né? Vou fazer outra cor. Você tinha lá 17 dividido por 5. 17 dividido por 5, né? Esse número é um número racional, né? Que é maior ou menor do que 1. É, obviamente, maior do que 1, né? Portanto, dentro desse número racional, ele guarda inteiros. Ele guarda inteiros ali, né? Extrair os inteiros significa pegar o inteiro que está dentro desse número e colocar ele para fora da fração. E escrever essa fração como um número inteiro mais uma fração dada por um número entre 0 e 1. Ou seja, um número racional do qual eu não consigo extrair um inteiro. Entende? Então, nesse caso, né, como é que eu extraio como é que a gente extrai esse inteiro aí, né, esses inteiros? Primeiro, a gente tem que fazer a divisão. A gente tem que fazer né, aquele algoritmo lá mesmo, né? 17 dividido por 5. Né? Eu não faço isso, eu nunca faço isso. Toda vez que eu vou fazer, me dá até um medo. Gente, será que eu lembro como que faz isso aqui ainda? Mas vamos ver, eu acho que eu vou lembrar. Se eu não lembrar, vocês me ajudem, tá? 17 dividido por 5. Aí que a gente faz? Quantos 5 cabem no 17, né? Então, cabe 3, né? No 4 já não cabe, então 3. E aí a gente faz 3 vezes 5, 15, né? Vem para cá, menos 15. E aí você faz a diferença. 17 menos 15, 2. Ou seja, quem é o inteiro que eu consigo extrair de 17 quintos? O inteiro que eu consigo extrair é o 3. É o 3, né? E a fração que sobra é o 2 quintos. É isso que essa conta diz pra gente. Ou seja, ela diz que 17 quintos é a mesma coisa que 3 mais 2 quintos.
Certo, gente? Eu fiz direitinho a conta? É isso mesmo? É, né? Pronto. É disso que nós estamos falando. Né? Extrair os inteiros significa fazer isso. A única diferença é que, ao invés de extrair inteiros de frações de números, nós vamos extrair inteiros de frações de polinômios. Né? Quer dizer, o que é extrair inteiros numa função racional? Se o grau do de cima é maior ou igual que o grau do de baixo, é parecido aqui. É como, assim, se o número de cima é maior ou igual que o número de baixo, é porque dá para extrair inteiro. Né? E aí, extrair inteiro significa escrever isso daqui como um polinômio mais uma função racional da qual não dá mais para extrair inteiros. Né? Na qual o grau do de cima ficou menor do que o grau do de baixo. Certo? É essencialmente isso que a gente faz. E eu vou fazer aqui, vou colocar aqui um exemplo, assim, só para a gente lembrar como é que faz esse processo de extração de inteiros, que é essencialmente isso, só que com polinômios, tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. A gente não vai calcular a integral disso aqui, é só para a gente treinar extrair inteiros, tá bom? Então, suponha que a gente tem assim, sei lá, x ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado menos 2x mais 3. Qualquer coisa, né? Olho para o grau em cima e vejo que é maior, né, o grau do polinômio de cima é maior que o grau do polinômio de baixo. Bom, se o grau do polinômio de cima é maior, então, se eu quiser integrar essa função, a primeira coisa a fazer é extrair os inteiros, né? Como é que extrai os inteiros? A primeira coisa é fazer o algoritmo da divisão. Poxa, mas tem algoritmo da divisão para polinômios? Tem, né? Vocês aprenderam o algoritmo da divisão para polinômios, né? Alguns chamam isso de Briot-Ruffin, não é isso? Né? Eu nunca aprendi Briot-Ruffin, gente, eu não sei fazer aquilo lá. O que eu faço é a mesma coisa, mas assim, você tira as variáveis, eu já me perco, né? Tem gente que só faz se for Briot-Ruffin, né? Então, se você só faz Briot-Ruffin, então faça a conversão aí do que eu for fazer aqui, tá? Mas o que a gente faz aqui é isso. Então, eu coloco lá, eu quero dividir x ao cubo mais 1 por, né, dividir por x ao quadrado menos 2x mais 3. Como é que a gente faz? Então, aqui o processo é assim, né? X ao cubo, né? O termo aqui de maior grau, né? Dividido por x ao quadrado, né? Que é o termo de maior grau lá dentro da chave ali, da divisão, né? X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x, né? Dá x. E agora a gente faz o mesmo processo aqui em cima. Ó. A gente não multiplicou aqui, né? 3 vezes 5, 15. Veio para cá menos 15, e a gente fez a diferença. Aqui a gente faz igualzinho, ó. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Vem para cá menos x ao cubo. X vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado. Vem para cá mais 2x ao quadrado. Né? X vezes 3 vai dar 3x. Vem para cá menos 3x. E aí, faço a diferença. Na diferença aqui, x ao cubo vai cancelar com x ao cubo. E o que vai sobrar vai ser 2x ao quadrado menos 3x mais 1. É isso que sobra aqui. Certo? Dá para continuar dividindo? Ou já chegou no resto aqui? Dá para dividir ainda, né? Dá para dividir o 2x² pelo x ao quadrado. 2x² dividido por x ao quadrado vai dar 2. Vai dar 2. Então, isso vai ficar... agora a gente faz aquela mesma brincadeira, né? 2 vezes x ao quadrado, 2x², vem para cá, menos 2x ao quadrado. 2 vezes menos 2x vai dar menos 4x. Para o lado de cá, vem com o sinal trocado, mais 4x.
2 vezes 3, 6. Vem para cá, menos 6. Né? E aí faz a diferença. Fazendo essa conta, agora o 2x² cancela com menos 2x ao quadrado. O que sobrou aqui foi 4x menos 3x, que dá x, menos 6 mais 1, menos 5. Menos 5. Qual é a conclusão aqui? Né? A conclusão dessa conta que a gente fez aqui é a seguinte, né? A mesma coisa aqui, né? Ó, 3 vezes 5 mais 2 dá 17. Né? Aqui é x mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 3 mais x menos 5 dá x ao cubo mais 1. Igualzinho. Né? O algoritmo é exatamente o mesmo, gente. É igualzinho. Né? Então, aqui a conclusão então isso implica, né, esse processo aqui, né, implica que, x ao cubo mais 1 é igual a x mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 3, né, mais 3. Deixa eu trazer um pouquinho para cá, para caber ali naquele cantinho. Né, mais x menos 5. Dá uma olhada aí, gente, nessa expressão aqui. Vê se vocês concordam comigo que é isso que a gente... É isso que esse algoritmo da divisão nos fornece. Concordam? Né? Esse vezes esse mais esse dá esse. É isso que eu escrevi ali. Tudo bem? Agora, essa expressão que a gente encontrou nos permite, de fato, extrair os inteiros naquela função racional que a gente tinha. Porque, né, então, essa função aqui, a gente vai poder escrever ela assim, ó. Essa função aqui vai ser escrita assim. Então, x ao cubo mais 1, vamos escrever, x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 3 vai ser... agora escapou aqui embaixo. Então, o cara que está no numerador é o que a gente fatorou aqui, né? Certo? E o que está no denominador é o cara que aparece aqui, ó, nesse parêntese. Então, se eu troco x ao cubo mais 1 por essa expressão que está aqui do lado direito, dessa igualdade, o que a gente vai encontrar aqui vai ser assim, ó, igual a gente fez aqui em cima, né, no 17 quintos ali. Vai ficar assim, x mais 2 mais x menos 5 sobre x ao quadrado menos 2x mais 3. Concordam? É isso aí. Né? E aí aqui a gente extraiu os inteiros. Então, se eu quero integrar essa função aqui, x ao cubo mais 1 sobre x quadrado menos 2x mais 3, eu vou trocar essa expressão por essa. A parte inteira, nesse caso, na verdade é um polinômio. Né? Integrar esse polinômio, tranquilo. E aí, a nova função racional que a gente tem, ela vai ter o grau do numerador menor do que o grau do denominador. Né? Então, a moral da história aqui é, se a gente quer integrar funções racionais, a gente só precisa se preocupar com aquelas nas quais o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Por quê? Se o grau for maior, antes de calcular a integral, eu extraio os inteiros. Certo? Então, esse é o primeiro passo. Né? Claro, esse primeiro passo você só faz se o grau do de cima for maior ou igual que o grau do de baixo. Segundo passo. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é fatorar
fatorar o denominador. Fatorar o denominador. E como é que a gente fatora o denominador? Encontrando as raízes. Encontrando as raízes. Né? E aqui, é justamente nesse ponto e por essa razão que a gente não avança muito para polinômio de grau maior do que 3, né? Porque encontrar raízes de polinômios pode parecer um probleminha simples, mas é uma das coisas mais difíceis que existem na matemática, né? Encontrar raízes de polinômios. For grau 2, beleza, a gente está tranquilo, né? Grau 3, ainda tem umas fórmulas aí de Tartaglia, não sei o quê, né? Ainda dá para se virar com grau 3. Agora, grau 4 para frente, aí a gente está largado à mercê da própria sorte, né? Aí é um seja o que Deus quiser, né? Na verdade, a gente tem uma técnica, assim, que ela é super limitada, mas normalmente nos exercícios que estão no livro, ou nos simulados, funciona, né? Que é a seguinte, se você tem um polinômio, que só tem coeficientes inteiros. Então, assim, 2x ao cubo, né, mais, ou melhor, x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x mais 5, né, igual a zero. Uma equação desse tipo, equação do terceiro grau. E aí você quer se perguntar, poxa, esse polinômio, essa equação tem raízes inteiras? Se ela tiver raízes inteiras, essas raízes terão que ser necessariamente divisores do termo independente. Então, se você estiver procurando raízes inteiras de um polinômio, você não precisa sair olhando, sair procurando qualquer coisa. Você pode se restringir aos divisores do termo independente. No caso do polinômio que eu falei aqui, seria o 5. Né? Divisores de 5, 1, menos 1, 5 e menos 5. Né? Então, você só testa esses 4. Você não precisa testar o 2, porque o 2 não é divisor de 5. Né? Exatamente, é esse teorema aí, Renato. Então, essa é uma estratégia que ajuda a encontrar raízes aí de polinômios, né? E, beleza, encontrei as raízes, aí a gente usa um outro negócio. Se eu descubro que, por exemplo, 1 é raiz de um certo polinômio, então isso significa que o polinômio é divisível por x menos 1, né? De modo geral, se alfa é uma raiz de um polinômio, então o polinômio é divisível por x menos alfa. O que significa ser divisível? Significa que se a gente aplicar aquele algoritmo da divisão que a gente acabou de usar para dividir esse polinômio por x menos a raiz dele, o resto nessa divisão vai dar zero. Sempre. Né? E aí isso significa que a gente consegue fatorar. Né? Então, digamos que você tem lá um polinômio de grau 3 e você encontrou 3 raízes dele. Né? A, B e C. Você consegue fatorar esse polinômio de grau 3 como um produto de x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, vezes x menos a terceira raiz. É isso que significa fatorar o denominador. Tá? Em suma, encontrar as raízes. Né? Se é um polinômio de grau 3, você precisa lutar, né, para encontrar uma raiz. Se você encontrar uma, você faz o algoritmo da divisão, o resto vai dar zero, porque é aquele cara que você encontrou uma raiz, né? E aí o quociente vai dar um polinômio de grau 2. E as outras duas raízes, se existirem, né, daquele polinômio de grau 3, vão ser as raízes desse de grau 2. E grau 2 a gente está em casa. Grau 2 a gente tem Bhaskara. Né? Então, esse é o procedimento. Né? Essa aqui é a parte que pode dar mais trabalho, né? Que assim, esse processo de achar as raízes, para depois dividir, para poder fatorar o polinômio, é o processo que talvez seja o mais assim, chatinho nesse processo todo. Né? Bom mesmo é quando o exercício já vem com o polinômio embaixo fatorado. Né? Aí sim, aí pode ser até de grau 5, se quiser que a gente resolve, não tem problema, né? Mas já manda fatorado para nós, por favor, né? Se pudesse mandar um pouquinho também assim ao ponto, né? Também a gente está aceitando, né? Então é isso aí. Mas esse é o segundo passo, tá? Me digam se ficou claro, se vocês acham que é bom fazer um exemplo de um polinômio aqui para fazer
essa fatoração ou se tudo bem com essa etapa. Tudo bem? Né? Ok. Feita essa segunda etapa, a terceira etapa é um processo que a gente chama de frações parciais, né? Que, digamos que a gente já meio que usou ele na aula que a gente falou da técnica de completamento de quadrados, né? E em que consiste isso? Eu vou usar aqui, como terceiro passo, o terceiro passo aqui são as chamadas frações parciais. Frações. E o que é frações, que são frações parciais, né? Suponha que você tenha uma função racional dada assim, ó. Em cima uma coisa desse tipo, ax ao quadrado, mais bx mais c, dividido por um polinômio que eu já vou escrever ele fatorado. Um polinômio de grau 3, fatorado. Assim, ó, x menos alfa vezes x menos beta vezes x menos gama. Alfa, beta e gama são as três raízes desse polinômio de grau 3 e elas são distintas uma da outra. Tá? Então, alfa é diferente de beta, que por sua vez é diferente de gama, que por sua vez é diferente de alfa. Tá bom? Todas elas são duas a duas distintas. Se esse é o caso, então fazer o processo de frações parciais, nesse caso, significa escrever essa expressão assim, ó. Escrever ela como um A, esse A é uma constante, dividido por x menos alfa, mais um B, dividido por x menos beta, mais um C, dividido por x menos gama. É isso aqui. Ok? Né? Então, beleza. Né? Nesse caso, em que a gente tem alfa, beta e gama raízes distintas, né? Alfa, beta e gama raízes distintas, é assim que a gente vai expressar, né? De fato, sempre é possível encontrar constantes A, B e C, de modo que essa igualdade seja verdadeira, né? Nota que, se do lado direito a gente tenta fazer essa soma de frações, a gente vai ter que fazer um MMC aqui, né? E o MMC vai ser justamente o denominador que está aqui embaixo, né? Em cima vai aparecer algumas coisas ali, né? O que a gente faz aqui então, o que aparecer ali em cima, a gente vai igualar a esse aqui que é dado, esse aqui a gente conhece. Esse numerador aqui, esse polinômio de grau 2, a gente conhece. Do lado de cá vai aparecer outro polinômio de grau 2. Aí você iguala os coeficientes. O coeficiente do termo x² aqui iguala o coeficiente do x² aqui, coeficiente do x aqui com coeficiente do x aqui, termo independente daqui com termo independente daqui, né? Aí você vai ter três equações lineares com três incógnitas, A, B e C, resolve esse sistema linear e encontra A, B e C, né? Nesse caso, você pode fazer isso até mais simples. Nessa igualdade dessa coisa, né, do lado direito, depois de feito o MMC, tá? Com a coisa aqui do numerador aqui do lado esquerdo, se você faz x igual a alfa, né, que a igualdade tem que valer para todo x. Se ela tem que valer para todo x, ela também tem que valer para x igual a alfa. Quando você faz x igual a alfa, dos três termos que aparecem aqui, dois deles vão zerar. E aí você encontra o valor no caso aqui você encontraria o valor de C, né? Fazendo, desculpa, valor de C não, valor de A, né? Fazendo x igual a beta, você encontra o valor de B, fazendo x igual a gama, você encontra o valor de C. Ok?
Beleza. Mas e se acontecesse de ser assim, né, ó? Poderia acontecer isso aqui, ó. A vezes x ao quadrado mais bx mais c dividido. Agora, as três raízes não são todas distintas. Tem duas delas que são a mesma. Ou seja, seria algo assim, ó. X menos alfa ao quadrado vezes x menos beta. Por exemplo, a raiz gama, nesse caso, é igual a alfa, certo? Deu uma travada aí? Não? Tá normal? Ah, agora foi aqui. Aqui no meu celular, tá tudo travado, assim. Mas se tá tudo bem aí para vocês, então tudo certo. Né? Poderia acontecer isso. E nesse caso, né? Nesse caso, se a gente simplesmente fizesse assim, ó, A sobre x menos alfa mais B sobre x menos beta, ia ficar faltando alguma coisa, né? Se eu fizesse mais B, ou colocar assim, mais C sobre x menos beta, né? Falta alguma coisa aqui, porque, inclusive, se eu faço o MMC aqui, vai dar x menos alfa vezes x menos beta, né? Então, falta alguém aqui. Para poder dar x menos alfa ao quadrado, falta alguma coisa, né? Só que também não adianta a gente simplesmente fazer isso aqui, ó, mais b sobre x menos alfa. Não resolve isso, né? Até porque o MMC aqui, desses caras, não é x menos alfa ao quadrado vezes x menos beta. É x menos alfa vezes x menos beta, né? Então, para dar certo aqui, tem que ser assim, ó. Um dos dois você põe elevado ao quadrado, né? E aí funciona. Gente, estou muito incomodado aqui, ainda está travado, agora que foi, né? Mas, ok, né? São ossos do EMP, né? E aí o processo é o mesmo. MMC iguala os numeradores e encontra os valores de A, B e C, né? Aliás, esqueci de confirmar, né? Mas concordam que, uma vez que eu encontrei A, B e C aqui no caso de cima, integrar essa expressão, né? Que agora eu vou integrar o lado direito. Agora ficou tranquilo? Agora vai dar uns LNs aí, né? Aqui, concordam também que, uma vez que eu encontrei A, B e C, integrar isso vai ser tranquilo? Né? Esse aqui não é LN, né? Mas também é integral de potência, né? Função do tipo U elevado a alfa, né? Então, tranquilo. E, beleza. Faltou um último caso, né? O último caso é esse aqui, ó. Aliás, não é o último ainda não, é o penúltimo. O penúltimo caso é esse aqui. Se a função racional for do tipo ax quadrado mais bx mais c dividido por x menos alfa ao cubo. Né? Dividido por x menos alfa ao cubo. Aqui, gente, eu até vou escrever, porque dá para usar frações parciais também. Né? E, de fato, talvez até, se eu pedisse para vocês, né, se vocês nunca viram isso, se eu pedisse para vocês escreverem aqui agora, certamente vocês escreveriam. Né? Quem que vai ser a expressão em frações parciais aqui? Bom, com quadrado aparecia o cara e o cara ao quadrado, né? Aqui agora vai ser A sobre x menos alfa mais B sobre x menos alfa ao quadrado mais C sobre x menos alfa ao cubo. É isso que você escreveria, né? Se fosse dar um chute. Só que não precisa fazer assim. Assim dá mais trabalho. Tem uma outra forma, nesse caso, em que o polinômio de grau 3 embaixo tem uma única raiz tripla, você pode, nessa integral aqui, né? Lembra que é uma integral que a gente está querendo resolver aqui, né? Nessa integral, chama x menos alfa de u. Chama x menos alfa de u.
E aí, o x vai ser u mais alfa. E aí você troca lá em cima, x por u mais alfa, e você vai ver que, no fim, agora, como é só um u ao cubo embaixo, você pode fazer, né? Vai ficar a coisa lá em cima, todo mundo dividido por u ao cubo. E aí, a integral vai sair facinho, facinho. Tá? Então, nesse caso, não usa isso. Isso aqui vai te dar mais trabalho desnecessário. Já chama logo de cara x menos alfa de u, que vai dar certo e vai ser sucesso. Certo? Fez sentido o que eu estou falando? Fez? Ok. E agora sim, vamos para o último caso. Então, o último caso é o seguinte. A gente tem, né, de novo, um polinômio de grau 2 em cima. Grau 2 ou 1, ou 0, né? Tipo assim, o A, o B e o C, eles poderiam, o A poderia ser 0 aqui, o B também poderia ser 0, tá? De fato, o grau do de cima no máximo 2, né? Ax² mais bx mais c dividido por um polinômio de grau 3 que vai ser dado assim, ó. X menos alfa vezes um polinômio aqui desse tipo, ó. X² mais mx mais n, né, mais n, e esse polinômio aqui de grau 2 sendo irredutível, ou seja, esse polinômio aqui, o delta dele, lá da fórmula de Bhaskara, é negativo, ou seja, não tem raízes reais isso. Então, esse é o caso em que o polinômio tem uma única raiz, mas não é uma única raiz como em cima, né? Essa aqui tem uma única raiz real, mas na verdade essa raiz é uma raiz tripla. Então, de fato, aqui o correto é dizer que ele tem 3 raízes reais, só que as 3 são a mesma, né? Aqui não, aqui ele tem uma única raiz real mesmo, né? As outras duas são complexas, são números complexos. Então, esse é o último caso aqui. Nesse caso, a gente aplica também frações parciais, mas da seguinte forma. A gente encontra constantes A, B e C, de modo que essa função racional se expresse assim. A sobre x menos alfa, mais... Aqui é onde a gente tem que tomar cuidado, né? A tendência seria escrever assim, mais B sobre x² mais mx mais n. Pode ser que a gente não consiga encontrar assim. Para a gente poder garantir que vai encontrar mesmo, a gente tem que colocar assim, ó, bx mais c dividido por x² mais mx mais n. Né? Sempre tem que ser 3 constantes para poder dar certo. Né? E nesse caso é assim. Então, a sobre x menos alfa mais bx mais c sobre x² mais mx mais n. Aqui, lembrando, nesse caso, esse polinômio de baixo aqui, de grau 2, ele é irredutível, ele não tem raízes reais. Tá bom? Então, assim, não, isso aqui não é verdade se, por exemplo, aqui embaixo tiver raízes reais. Se tiver raízes reais aqui, então vai cair em um dos 3 casos anteriores. Né? Para esse caso em que o polinômio de grau 3 tem uma raiz real e as outras 2 raízes que ele teria são, na verdade, complexas. Certo? Aí, esse seria o caminho, né? Bom, eu ilustrei aqui com grau 3, né? O princípio é exatamente o mesmo quando o grau for maior. Assim como maior também será o trabalho, né? Porque, imagina se agora for grau 4 embaixo, né? Imagina quantas possibilidades aí a gente não vai ter. É uma porrada, né? Então, assim, eu vou poupar vocês e a mim mesmo de torturá-los com isso. Mas acho que o princípio fica claro.